Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Fazemos palestras para professores, superintendentes e o povo em geral. Fazemos palestras de Escola Bíblica de Obreiros, fazemos palestras sobre missões, fazemos palestras para a família, fazemos palestras sobre escatologia, sobre missões, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo. Então, enfim, se você deseja nos convidar, estaremos aí com todo prazer e também estaremos ministrando curas. Eu recebi dons de curar e sempre oramos. Jesus tem curado muitas pessoas. Em alguns lugares, Jesus já curou mais de 200 pessoas num dia só. Então é coisa maravilhosa que Deus tem feito. Deus tem feito tudo para chamar a atenção do seu povo, para chamar o seu povo para esses últimos dias, na esperança da vinda de Jesus muito em breve. Então estejamos prontos e estejamos incentivando a todos a trabalharem na obra do Senhor, porque é urgente. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, se você deseja receber mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse mesmo telefone que é meu WhatsApp. Então você coloca lá, quero receber material referente então à revista da CPAD, escreva que é da CPAD, e coloque lá o seu nome e coloque a sua cidade. Então eu vou enviar para você gratuitamente, toda semana. É gratuitamente mesmo. Eu envio para você toda semana esse material. Nós chegamos à última lição do trimestre e vamos passar para você o próximo trimestre, quais são as lições. No terceiro trimestre, então, de 2024, nós vamos estudar esta lição aqui. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Nós vamos ter aí como comentarista o pastor Silas Queiroz. Vamos estudar na lição 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Na lição 2, o livro de Ruth. Na lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. Na lição 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Na lição 6, o livro de Esté. Na lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Na lição 8, a resistência de Mardoqueu. Na lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Na lição 10, o plano de livramento e o papel de Esté. Na lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Na lição 12, o banquete de Esté, denúncia e livramento. Na lição 13, Esté, a portadora das boas novas. Se Deus quiser, estaremos estudando essas 13 lições, então, sobre essas duas grandes mulheres que estão registradas na Palavra de Deus. Neste trimestre que estamos terminando agora, tivemos aí como comentarista o pastor Osiel Gomes, que é pastor presidente ali em Tirirical, São Luís, Maranhão. Estudamos a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Na lição 1, estudamos o início da caminhada. Na lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Na lição 3, o céu, o destino do cristão. Na lição 4, como se conduzir na caminhada. Na lição 5, os inimigos do cristão. Na lição 6, as nossas armas espirituais. Na lição 7, o perigo da murmuração. Na lição 8, confessando e abandonando o pecado. Na lição 9, resistindo à tentação no caminho. Na lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Na lição 11, a realidade bíblica do inferno. Na lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E hoje vamos estudar a última lição, então, lição 13, a cidade celestial. Então você tome cuidado para não confundir aí, milênio, com o assunto que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar não sobre a Jerusalém terrestre. Já tivemos aí a época da Jerusalém governada por Davi, depois governada por Salomão, aí os seus descendentes,
Depois tivemos a Jerusalém, onde teve o templo ali de Zorobabel, né, com o sacerdote Josué. Depois esse templo foi restaurado por Herodes, né, ali sempre em Jerusalém. Jesus esteve nesse templo, né, por isso mesmo a glória do segundo templo ali, a segunda casa, foi maior do que a da primeira. Na primeira Deus apareceu, né, os sacerdotes não podiam nem sair mais, não podiam se manter em pé, caíram pelo chão. A glória de Deus apareceu, mas ninguém viu Deus. Mas nesse segundo templo, que foi construído por Zorobabel, então Herodes restaurou e Jesus esteve nesse templo. Então o próprio Deus esteve ali, a glória é bem maior, né? O próprio Jesus esteve ali. Durante esse templo foi destruído pelos romanos no ano 70. Aí depois na grande tribulação, pelo que tudo indica, o anticristo construirá o templo novamente, um novo templo. Esse templo também será destruído na grande tribulação. Aí, no milênio, Jesus construirá um novo templo. Então, veja só, tudo na mesma cidade, Jerusalém. E aí, então, já será o quarto templo construído na cidade de Jerusalém. No final do milênio, então haverá aí uma guerra, né? A última guerra de Satanás contra Jesus, a guerra de Gog e Magog. Depois, então, a terra é desfeita pelo fogo, aí serão novos céus, nova terra. E aí, a nova Jerusalém agora já é outra cidade, nunca a cidade agora da terra, agora uma cidade no céu. A nova Jerusalém vai descer nesta nova terra, mas é a nova Jerusalém, não é a Jerusalém terrestre, é uma Jerusalém da nova terra, novos céus. E é sobre esta que nós vamos estudar hoje, a Jerusalém celestial. Essa Jerusalém celestial, ela está sendo preparada para nós, a igreja. Jesus, em João 14, disse: vamos conferir aí, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então que lugar é esse? Nova Jerusalém. Então, no dia que nós formos arrebatados, nós vamos para a Nova Jerusalém. É lá que vai ser realizado o Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, Nova Jerusalém. Jesus está lá, já preparando lugar para nós. Já ele vem nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Agora em corpos celestiais, corpos transformados, corpos espirituais, corpos celestiais. Então a igreja mora lá ali com Jesus. Agora, no final de todas as coisas aqui na terra, quando houver então nova terra, novos céus, aí essa Jerusalém, essa nova Jerusalém, Jerusalém celestial, vai descer sobre esta terra. Então, nesta lição, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o paraíso eterno. Subtópico 1, o que é o paraíso? Subtópico 2, o que é a cidade eterna? Subtópico 3, quando a eternidade começará? Tópico 2, o eterno e perfeito estado. Subtópico 1, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Subtópico 2, o estado perfeito à luz de Apocalipse 22, 1 a 5. Tópico 3, o estado final de todos os santos. Subtópico 1, o que todo crente salvo deve esperar? Subtópico 2, viveremos todos em unidade. Subtópico 3, finalmente em casa. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. O textual da lição está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo não está dizendo a nossa cidade estará no céu. Está dizendo está no céu. Então, Paulo esteve, né, no paraíso, no terceiro céu. Então, veja bem, muito provavelmente ele viu exatamente a Nova Jerusalém. E isso foi proibido ele de dizer, um segredo, né, que não deveria ser revelado por enquanto. Foi dado até um espinho na carne. Nós acreditamos que Paulo tinha um problema de cegueira, né?
Por isso mesmo ele diz aos Gálatas que, se fosse possível, vocês arrancariam os olhos e me dariam esses olhos, né? Então também ele disse, olha com quão grandes letras eu vos escrevo. Paulo nem escrevia as cartas, mandava um anuense, alguém escrever para ele, porque ele não conseguia escrever em letras pequenas. Ele diz, olha com quão grandes letras vos escrevi. Então ele tinha que escrever com a letra grande porque ele não enxergava direito, tinha um problema de visão. Ele orou a Deus várias vezes por isso, e Deus disse, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele continuou com aquele problema de visão. Ali o motivo, por que Deus deixou que aquele problema persistisse. Então ele deu aqui uma dica, olha aí, a nossa cidade está no céu. Ele não disse vai estar, está no céu. E ele diz nos céus, então no céu dos céus, né? Lá no terceiro céu. E ele diz, olha, desta mesma cidade é que virá então o Senhor Jesus Cristo, o Senhor para nos buscar. De onde também esperamos o Salvador. De onde? De onde quer dizer de onde? De onde? Da Nova Jerusalém. Então, por esse versículo nós já entendemos claramente que a Nova Jerusalém existe, Jesus está preparando o lugar e já já ele vem nos buscar para estarmos com ele na Nova Jerusalém. Não é só lá depois do milênio, né? Enquanto aqueles que foram salvos durante toda a existência humana estarão no lugar perfeito, né? A nova terra, novos céus, da eternidade com Deus, e aqueles que estiverem em pecado, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não se converteram, vão ali para o juízo final, juízo do trono branco, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Estarão ali para sempre. Então veja só, o final, a eternidade de tudo é isso. Salvos, nova terra, novos céus. Nessa nova terra, novos céus, a Nova Jerusalém descerá ali e estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto que os ímpios estarão no lago de fogo e enxofre para sempre, a eternidade. Verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Então a nossa esperança estará realizada. Que dia? No dia do arrebatamento. Aí nós estaremos na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, morando com Jesus Cristo, para sempre. Olha só, vamos passar os 3 primeiros anos e meio ali, né, no tribunal de Cristo, recebendo galardão pela obra que fizemos aqui na terra, em prol do reino de Deus. Depois, então a noiva está o quê? Se preparando para o casamento. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Aí depois dos 3 anos e meio finais da grande tribulação, enquanto aqui está acontecendo a grande tribulação, lá em cima no céu, olha, aconteceu o tribunal de Cristo, e agora vai acontecer o quê? O casamento, as bodas do Cordeiro. Então, é a união da igreja com Jesus Cristo para sempre. Então, a nossa jornada de fé que se iniciou com o novo nascimento, né? O dia que ouvimos o Evangelho e cremos, recebemos o Espírito Santo. Aí passamos a ser filhos de Deus. A partir daí, nossa caminhada cristã, nossa jornada de fé, né? Aí vai terminar no dia do arrebatamento, quando estivermos com Cristo. Então será realizado tudo aquilo que esperamos, acreditamos, desejamos, tudo aquilo que nos foi prometido, vida eterna com Deus e morando na Nova Jerusalém. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse 21, de 9 a 14 e 22, de 1 a 5. Vamos ter então em 2 partes aí. A primeira parte então, Apocalipse 21, de 9 a 14, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel.
Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Continuando a leitura bíblica em classe, Apocalipse agora 22, de 1 a 5, que diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Glória a Deus. Então veja que na visão de João, ele vai a um alto monte, e desse monte é mostrado então a nova Jerusalém. E ela estava descendo, é claro, para essa nova terra, novos céus. João está tendo uma visão dessa nova terra, novos céus, onde então a nova Jerusalém descerá. Então ele vê que a cidade tinha 12 portas, né? Cada porta aí tinha um anjo ali, cada porta também tinha um nome sobre ela, que era cada porta com o nome de uma tribo de Israel. E depois ele vê os fundamentos nos muros, 12 fundamentos, e ali o nome dos 12 apóstolos. Veja bem, então tem aí as 12 tribos de Israel representando o Antigo Testamento, e tem aí os 12 nomes dos apóstolos representando então a igreja, o Novo Testamento. Então olha só que coisa maravilhosa. Então, vinha um rio de debaixo ali do trono de Deus, tinha uma praça então nessa cidade, e aí estava o trono de Deus, né, Jesus Cristo ali presente, e ali nós vamos ver novamente a árvore da vida. Lembra que foi proibido de Adão e Eva comerem da árvore da vida? Foi colocado ali 2 anjos com espadas flamejantes para impedi-los de comer do fruto da árvore da vida. Então a árvore da vida estará novamente aí, e aí dará 12 frutos, um fruto para cada mês. E as folhas dessa árvore trarão então saúde, as pessoas comerão então do fruto dessa árvore. E nunca mais haverá dor, sofrimento, doença, enfermidade. E se dá o fruto, né? Então as pessoas vão comer desse fruto para viver eternamente. Que essa árvore da vida aparece aí no jardim da Praça da Nova Jerusalém. Muito provavelmente, então a pessoa vai lá, come 1000 anos, comeu de novo, mais 1000 anos. Olha aí, é uma vida eterna com Deus, agora em corpos espirituais. E, evidentemente, essa árvore não será uma árvore como nós temos hoje, né? Uma árvore, a árvore da vida, é uma árvore espiritual. Na Nova Jerusalém, então, entendemos que é eternidade, tudo será espiritual. E a grande promessa aí que nós vamos ver o rosto de Jesus Cristo, vamos ver pessoalmente, né? Nós acreditamos que no arrebatamento nós vamos ver. E aqui já aqueles que forem salvos depois do arrebatamento, aí então verão o rosto de Jesus. Então veja que não haverá mais noite, então é certeza que não estaremos mais nesses corpos, e nem aqueles, né, que vão, depois de nós, ser levados ali para a nova terra, novos céus, e visitarão a cidade celestial. Ali a luz é a luz do próprio Deus. Então agora um reino do próprio Deus, Jesus ali conosco, né, e a eternidade com Jesus no governo dessa nova Jerusalém, e nós para sempre então com Deus, presentes ali, unidos com Deus para sempre. A introdução da lição diz: os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros, como está em 1 de Pedro 2,11. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial, como está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20.
Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. Então veja, o ser humano, ele não foi criado para viver apenas o período que ele vive aqui na Terra. Ele foi criado para ser um ser eterno. Então olha lá, Daniel fala assim, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Olha aí está a eternidade do ser humano. Ou eternamente com Deus, ou eternamente no lago de fogo e enxofre com Satanás. Mas todos os seres humanos são eternos. Foram criados para ser eternos. Aqui na Terra nós passamos, vamos dizer assim, uma chuvinha. No máximo 120 anos. É muito rápido, né? Acaba muito rápido a vida terrena. Então, depois da nossa morte aqui, ou do nosso arrebatamento, né? Como é o caso da igreja, nós estamos esperando o arrebatamento. Então existe o quê? A vida eterna, aí uma vida espiritual agora, diferente da vida que nós temos hoje na Terra. Nós estamos aqui sujeitos a um corpo físico, terreno, né? Então lá nós teremos um corpo imaterial, incorruptível, eterno, espiritual, celestial. Então nós somos o quê? Forasteiros, né? Jesus disse, estão no mundo, mas não são do mundo. Então, na verdade, nós somos o quê? Extraterrestres. Cada crente, cada cristão é um extraterrestre. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui por enquanto. Para que nós estamos aqui? Para ganharmos almas. Para nós falarmos, compartilharmos Jesus com as outras pessoas e eles serem salvos para estarem morando conosco lá na Nova Jerusalém, eternamente. Então nós vamos estudar a respeito desse nosso destino, que é a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, uma cidade maravilhosa. A cidade maravilhosa não é o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa mesmo é a Nova Jerusalém. E somente estarão ali os santos, os salvos. Então a cidade maravilhosa mesmo é a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Então tome cuidado aí para não confundir, né? E não pensar que nós estamos falando aqui de milênio. Não, estamos falando de eternidade, depois do milênio, tá? Nós estamos com Jesus, corpos celestiais, morando na Nova Jerusalém. Por isso que diz, reinaremos para sempre com Ele. Fica até difícil de entender como nós, não é possível, nós não merecemos. Mas não é nada por merecimento, não. É tudo pela graça de Deus, porque Jesus morreu em nosso lugar e nós somos, então, declarados justos, justificados, né? Por causa do que Jesus fez. Nós apenas acreditamos. Ele que fez tudo para a nossa salvação e nós não merecemos, mas estaremos para sempre com o Senhor. Tópico 1, o paraíso eterno. Vamos ver então sobre o tópico 1 aí, o que é o paraíso. Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. 2 Coríntios 12, 2 a 4. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois, quando por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus, Lucas 23, 46. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, 2 Coríntios 12, 4, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse 2, 7. Então, paraíso se refere, né, por exemplo, tem um local, um lugar especial ali,
que é para onde vão o quê? Todos aqueles que morrem salvos, né? Eles ouviram o Evangelho, creram, ou então foram justificados pela fé lá no Antigo Testamento. Então, todos estão ali no lugar chamado paraíso, esperando o dia do arrebatamento da igreja, onde eles virão ali, pegarão seus corpos, né? Serão ressurretos e terão corpos também espirituais, subirão ao encontro do Senhor, e nós que estivermos vivos também seremos transformados, subiremos ao encontro do Senhor, estaremos morando para sempre na Nova Jerusalém. Então, onde está o paraíso, essa parte aí dos salvos, faz parte o quê? Do terceiro céu, que Paulo diz que esteve lá. Então, ali, no futuro, na eternidade, será chamado então de paraíso tudo, porque não existirá mais uma parte separada. Aqueles que estão ali naquela parte separada já terão sido ressuscitados, então não existirá mais essa parte separada, né? Apenas tudo ali, o trono de Deus, né? A morada de Deus. Ali só tem o que? Os anjos, né, que moram ali, todos os seres angelicais, né? Aí tem as diversas patentes aí dos anjos, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas todos os anjos ali, Deus ali presente, o trono de Deus, Jesus Cristo conosco, a Nova Jerusalém, tudo está ali, onde é o terceiro céu, onde no futuro será apenas o nome paraíso, né? Mas hoje existe essa divisão, existe ali um local próprio onde estão aqueles que morreram salvos, onde também estarão, após o arrebatamento, estará vazio, né? Porque todos os justificados, os salvos, serão transformados no dia do arrebatamento, estarão morando na Nova Jerusalém. Ficará vazio, mas aqueles que vão morrer salvos, né? Daí para frente, até o final do milênio, então, ali ainda estarão nesse lugar paraíso. Depois, não existirá mais esse lugar, porque todos estarão no estado eterno. Aí, então, o local todo, né? Toda essa existência aí será chamada paraíso, porque todos estarão ali. Então, Paulo identifica claramente terceiro céu e identifica claramente como paraíso. É onde ele esteve. Veja bem, quando Jesus morreu na cruz, ele foi para onde nós tínhamos que ir. Para onde nós temos que ir? Todo pecador tinha que, ao morrer, o corpo é sepultado e a alma e o espírito vão para o inferno. Isso é a lógica, o certo, né? É o bíblico. Veja bem, é assim que acontece. Havia, quando Jesus morreu, o quê? O Sheol, né? Duas partes, a parte dos ímpios e a parte dos justos. Jesus levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que não prestava. Jesus estava nos substituindo. Nós tínhamos que ir para onde? Para o lugar dos ímpios, para o inferno, propriamente dito. Jesus foi para lá. Ele foi para o lugar que nós tínhamos que ir, ele estava nos substituindo. O corpo sepultado, espírito e alma, inferno, ou parte dos ímpios. Ali ele foi o quê? Justificado em espírito. Veja bem, ele não passou por processo nenhum de sofrimento, porque ali ele foi justificado em espírito. Aquele ladrão da cruz foi para o mesmo lugar. Aí Jesus o quê? Agora ele então é justificado em espírito, ele sobe, né? Ele ressuscita. Agora ele vai levar essa parte aí, ali, proclamando a sua vitória sobre o pecado, né? Principalmente para aqueles que, no tempo lá de Sodoma e Gomorra, né? No tempo lá de Noé, e todos aqueles ouviram a proclamação da vitória de Cristo, viram ali que ele foi justificado em espírito e ressuscitou. Então ali está justificado, ele nunca pecou, ele está ali levando o pecado nosso. Então ali ele vai, a parte então agora dos justos, e ele pega essa parte e leva para cima. Então para baixo ficou a parte dos ímpios, o inferno propriamente dito. Em cima, agora, lá no terceiro céu, ele leva para lá a parte dos justos,
inaugura ali um lugar chamado então Paraíso, onde todos agora que morrem justificados, que ouviram o Evangelho e creram, vão para lá também. Esse lugar então é no terceiro céu, a morada de Deus. Então Jesus, quando ressuscita, ele pega o corpo, a alma, o espírito estão ali, são justificados, então ele pega o corpo e ressuscita, o corpo dele é ressurreto. Ele vai aparecer durante 40 dias aos apóstolos, aos discípulos, e só depois então é que sobe definitivamente para estar à direita do Pai, onde hoje intercede por nós. Quando Jesus fala hoje, para Deus, a Bíblia diz para nós que até pode significar 1000 anos. É hoje para Deus. Deus é eterno. Para Deus não existe passado, presente e futuro, é só presente. Tudo é hoje. Então pode significar 1000 anos, pode significar 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, quando nós estivermos na eternidade para nós. Então pode ser lá como um dia só. E aí corrija. Jesus não disse hoje mesmo, ele disse hoje. Cuidado para não confundir aí e aumentar alguma coisa do que Jesus disse. Então a palavra que aparece em 2 Coríntios 12, 4, falando paraíso, onde Paulo esteve, então essa é a mesma palavra que aparece lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, se referindo então a paraíso, terceiro céu. Subtópico 2, o que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, Apocalipse 20, e a purificação da terra por meio de fogo, 2 de Pedro 3,10, surgirá Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus, Apocalipse 3, 12, 21, 22. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos, João 14, 2, 3. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, 2 de Pedro 3, 10, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus, Apocalipse 21, de 1 a 3. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos desta cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e a habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso, 1 Coríntios 15, 54. Então veja, segundo João 14, então, no dia que nós somos arrebatados, nós vamos morar na Nova Jerusalém. A cidade já existe, é evidente, né? Jesus disse que na casa do meu pai tem muitas moradas, né? Já está se referindo à Nova Jerusalém, e ele diz que vai preparar lugar para nós, ou seja, tem a época certa dele vir nos buscar. Aí vai nos levar. Ele diz, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então, no dia que nós somos arrebatados, a cidade é evidente, é a Nova Jerusalém. Ela não existe referência bíblica dizendo que a cidade foi feita depois lá do milênio. Não, a cidade foi mostrada para João, né? João subiu um alto monte, viu a cidade numa visão que ela descia sobre a terra. Também não diz que ela estava na terra, não, diz que ela descia sobre a terra. E aí é uma visão que lá do futuro, depois do milênio, é que essa cidade, a Nova Jerusalém, descerá agora sobre essa nova terra e novos céus. Também não é uma restauração da cidade, não é uma restauração da terra. Aí diz bem claro, é nova terra, novos céus. Veja bem, nem mar tem mais, nem sol, nem lua, nem estrelas, nada disso. Então não é essa terra. Essa terra foi feita para viver em corpos humanos, terrestres. Nova terra é um lugar para viver corpos celestiais. Então é bem diferente, é uma coisa bem superior ao que nós imaginamos. Então depois do milênio, aí já é para o quê? Para os povos que foram salvos depois do arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento, nós já fomos morar junto com aqueles que estavam no paraíso, né? Levado por Jesus ali, a parte dos justos, né? E a partir de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, então começaram todos aqueles que morriam salvos, iam para esse local, onde antes era chamado lugar dos justos e estava embaixo no Sheol. Agora está lá em cima. Então ali o paraíso. Então todas essas pessoas
que morrerem salvos até o final do milênio são levados para o paraíso. E então, quando for feita a nova terra, novos céus, aí essas pessoas estarão morando nessa nova terra, novos céus, porque essas pessoas agora já estão em corpos glorificados também. Aí a igreja está na Nova Jerusalém. Quando João vê essa Nova Jerusalém, ele vê que a cidade está descendo sobre essa nova terra e novos céus, não é essa terra aqui. Então temos que tomar cuidado, as coisas são bem superiores, a visão é bem mais espiritual do que nós imaginamos. Subtópico 3. Quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno, Apocalipse 21, 22. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim em que passaremos com Deus. Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra e, ao final deste período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final, Apocalipse 20, 11 a 15. Aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Então a eternidade, ou estado perfeito, terá início após o milênio. Então nós já explicamos, ó, acontece o arrebatamento da igreja, nós vamos morar na Nova Jerusalém. Aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerras e juízos de Deus. No final da grande tribulação, olha aí, enquanto está acontecendo aqui esses 7 anos de grande tribulação, lá no céu está acontecendo o quê? Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. No final, então, da grande tribulação, Jesus vem, desce ali no Monte das Oliveiras, né? E vai lá no Armagedon, derrota os exércitos de Satanás. Aí ele vai julgar as nações. Quem é que vai participar agora de um governo do próprio Jesus na terra? Então agora ele vai julgar as nações. Quem está apto a participar do governo de Jesus, quem não está. Então ali ele julga as nações, juízo dos bodes e ovelhas. Então aqueles que não estão de acordo com o que Jesus quer, então eles são lançados também aí no inferno. Aqueles que ficarem vivos, de todas as raças, tribos e nações, tendo aí como o povo mais importante os judeus, que foram salvos no final da grande tribulação, quando Jesus desce ali e mostra para eles as mãos, os pés, né, o lado. Então eles se convertem. Então esses judeus, com mais os povos das raças, tribos e nações que existem no mundo, estarão agora debaixo de um governo do próprio Jesus Cristo por 1000 anos. No final desses 1000 anos, então, todos aqueles que já viveram na terra, que não foram salvos, estarão no juízo final do trono branco, serão lançados no lago de fogo e enxofre, eternidade sem Deus. Todos aqueles salvos que se submeteram ao governo de Jesus Cristo, todos aqueles que morreram após o arrebatamento, então essas pessoas estão justificadas, então creram em Jesus, aceitaram que Jesus governasse sobre eles, estão salvos. Essas pessoas serão levadas agora para uma nova terra e novos céus. Essa terra aqui vai pegar fogo, se acabar toda. Então novos céus, nova terra será criada. Lá não tem sol, não tem lua, não tem mar. Então, nova terra, novos céus. Ali essas pessoas estarão ali. Ali, então, é que a nova Jerusalém, que já existe, está pronta, né? A igreja foi arrebatada, levada para lá. Aí agora, essa nova Jerusalém vai descer sobre essa nova terra e novos céus. Veja bem, após o milênio é que acontece isso. Depois de ser feito nova terra, novos céus, depois que esse povo vai para lá, aí a nova Jerusalém desce ali sobre essa nova terra e novos céus. Aí nós vamos encontrar Isaías, que as pessoas, né, ali todas as nações comparecerão ali diante de Deus. Ali tem uma praça com uma árvore, a árvore da vida. Veja bem, então é uma nova terra, novos céus. Então agora uma vida eterna, uma eternidade com Deus.
No tópico 2, o eterno e perfeito estado. Então, subtópico 1, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá de sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Acontece o arrebatamento, a grande tribulação, depois o milênio, e aí agora todas as coisas terminarão aqui na terra, não existirá mais ninguém na terra, essa terra será destruída totalmente pelo fogo. Então agora, ímpios, lago de fogo e enxofre. Salvos, não está falando de nós já estamos morando na Nova Jerusalém, desde o dia do arrebatamento. Então, salvos de todas as épocas agora, depois do arrebatamento, sendo levados agora para uma nova terra, novos céus. E ali a nova Jerusalém, onde nós já estamos morando, descerá sobre essa nova terra e novos céus. Ali as nações estarão morando ali, todos os salvos de todas as nações estarão morando ali, nessa nova terra, novos céus, evidentemente em corpos celestiais, corpos espirituais, glorificados, né? Porque é uma nova terra, novos céus. Ali não tem jeito de viver um corpo humano normal, porque ali não vai ter mar, não vai ter ali sol, não vai ter lua. O ser humano normal não vive sem isso aí. Então, a nova terra, novos céus. Subtópico 2, o estado perfeito à luz de Apocalipse 22, de 1 a 5. O livro de Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Um rio, a árvore, a ausência de males, a presença de Deus. Vamos ver então na letra A, a vida eterna descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como o rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22:1. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. João 4:10, confere com Salmos 46:4, Ezequiel 47, de 1 a 12. Depois vamos ver na letra B, a vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis, né, como está em Apocalipse 22:2, confere com Gênesis 2:9, 3:22. Seus 12 frutos de mês em mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. Letra C, a vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. Apocalipse 22:3. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Letra D, a vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face, como está em 1 Coríntios 13:12. E sua presença será a nossa luz para sempre, Apocalipse 22:4. Que alegria indizível! Prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Então nós vamos ver que esse rio, ele entra aí como um simbolismo então da vida eterna, porque o rio vai correndo, né? E as suas margens vão gerando vida. A água vai passando e gerando vida, né? Pode ver que na beira do rio sempre existem ali muitas árvores, né? Muitas plantações e tal. Então, à beira desse rio, a vida brotará nessa nova terra, novos céus. Podemos chamar então como água da vida. Uma água, é claro, espiritual. Aí tudo é uma coisa espiritual. Como todos têm aí um corpo espiritual, também a água é espiritual.
Então é narrado aí para nós que existe ali a árvore da vida. Não mais como aquela árvore da vida de Gênesis, né? Do paraíso terrestre. Porque ali era um fruto para o ser humano comer, o ser humano normal. Agora para seres celestiais. Então o ser humano comia normal, né? Agora são pessoas espirituais vivendo na nova terra, novo céu. É o fruto que vão comer ali da árvore da vida que está ali. E são 12 frutos indicando aí, né, falando bem claro, que produzirão de mês em mês. Então, cremos que as pessoas que estarão ali para viverem eternamente deverão ir ali e comer o fruto. Todo mês come o fruto. Mais um mês, come de novo. E assim viverão eternamente. São coisas espirituais que nós não entendemos hoje, né? Mas ali indica então uma eternidade, uma vida eterna com Deus. E sempre dependentes de estarem ali para comerem todo mês daquele fruto. Então, muito provavelmente, as nações da terra todas comparecerão ali, nova terra, novo céu, perante Deus, na Nova Jerusalém. E ali comerão daquele fruto. Então, uma grande festa todo mês. Não sabemos quanto tempo durará esse mês. Para nós, um mês é 30 dias, 31 dias, né? Lá, não sabemos quantos dias, quantos mil anos, é tudo espiritual. Então, nesse novo estado eterno, não existe mais males, doenças, enfermidades, né? Tristeza, angústia, nada disso. Ali são pessoas agora vivendo um estado eterno espiritual. Não existe mais pecado, não existe mais também Satanás. Então é uma vida completamente diferente do que nós vivemos hoje. Lembrando que nós, a igreja, estamos na Nova Jerusalém com Jesus. Não estaremos nem como esses outros povos estarão, bem diferente. Nós fomos arrebatados e levados para a Nova Jerusalém, estamos para sempre com o Senhor, reinando com Ele. Esses outros povos, né, que serão levados, que viveram aí durante o milênio, as nações, então são povos que viverão na nova terra, novos céus. Não estarão vivendo na Nova Jerusalém. Eles visitarão a Nova Jerusalém, mas não estarão vivendo ali. Nós estamos vivendo ali. Então veja, nós, a igreja, já vivemos então agora na Nova Jerusalém, na presença de Deus para sempre, veremos a face de Deus, como já vimos, já foi mencionado, né? Estaremos para sempre com o Senhor, veremos face a face, conheceremos da maneira que somos conhecidos, né? Estaremos para sempre com o Senhor. Agora estaremos prestando sempre um culto a Deus, vendo o próprio Deus, não é mais imaginando a presença de Deus, não. Estaremos realmente na presença de Deus, vendo a Deus, fazendo culto para aquele que nós estaremos vendo. É uma coisa, como diz, indizível, né? Não tem como imaginar como será. É uma coisa maravilhosíssima. Nós nunca, nem em nosso melhor sonho, poderíamos imaginar que um dia estaremos ali, com o Senhor, presentes ali, né? Se nós olharmos, nós não entendemos por que tanto amor, por que Deus nos ama tanto, sendo que nós somos tão falhos. Por que estaremos para sempre ali, num estado tão glorioso, tão maravilhoso, sem merecermos nada? Tópico 3, o estado final de todos os santos. Subtópico 1, então, o que todo crente salvo deve esperar? Os santos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca tiveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia dela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Hebreus 11, 9 e 10, Gálatas 4, 26, Hebreus 11, 16. Moisés passou por ela com essa mesma intenção. Deixou o Egito e sua glória porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Hebreus 11, 24 a 27. Por isso o cristão que vive neste mundo sabe que
Aqui ele é peregrino nesta jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Apocalipse 21, 3, 22 e 22, 3. Então veja, alguns no Antigo Testamento tinham já a consciência dessa vida eterna com Deus, de ser levado para estar com Deus. E por incrível que pareça, nós vemos aí Enoque foi levado, sem experimentar a morte. O profeta Elias foi levado sem experimentar a morte. Todos esses viveram na esperança de uma vida eterna com Deus, de estarem para sempre com Deus, na eternidade. Então isso está já no coração do homem. E nós vamos ver, a fé de Abraão era tão intensa que a Bíblia diz que ele nunca construiu uma casa para ele, vivia em tendas, porque ele esperava a cidade celestial. Ele queria estar lá em cima com Deus. Então ele nunca construiu uma casa embaixo, não queria morada permanente, ele queria que aqui fosse apenas temporária, ele queria mesmo estar lá, morando para sempre com Deus. Vamos ver que Moisés, mesmo sendo um príncipe do Egito, com toda a riqueza, conhecimento que ele tinha, ele descobriu que havia uma coisa superior, melhor à espera dele. Então ele abandonou tudo aquilo ali e se aproximou de Deus, acreditou que um dia estaria para sempre com Deus. Então nós todos temos que ter essa consciência. Nós estamos passando aqui por uma jornada, um tempo, uma chuvinha. 120 anos é muito pouco. E já já estaremos para sempre com o Senhor. O que importa é a vida futura. Esta vida aqui é passageira. Esta vida aqui é cheia de coisas, de aflições, de tribulações, perseguição e tudo. Lá não. É vida eterna com Deus, a perfeição com Deus. Temos que estar sempre com isso no coração. O desejo de estarmos sempre com o Senhor. O desejo que Jesus venha nos buscar o mais rápido possível para estarmos para sempre com o Senhor. Enquanto esperamos, vamos evangelizar, vamos pregar o evangelho para que as pessoas também sejam salvas. Subtópico 2, viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras, Apocalipse 21, 9 a 14. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas. Nisto não há judeu nem grego, Gálatas 3, 28. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois teremos um só povo em Cristo Jesus. Então veja que aí na Nova Jerusalém as portas, tem ali sobre elas o nome das 12 tribos de Israel, exatamente significando aí o povo de Israel, os judeus, representados aí então pelas 12 tribos, nome das 12 tribos, um povo escolhido por Deus, chamado por Deus, através de Abraão. Então aí tem o simbolismo do Antigo Testamento, todos que viveram no Antigo Testamento e foram salvos. Tem aí também então os fundamentos do muro da cidade, com cada nome de apóstolo, aí em cada fundamento, 12 fundamentos. Então significando aí os apóstolos de Jesus Cristo, e, é claro, Judas não está aí, entrou no lugar dele lá o Matias, e também toda a igreja, está aí representando toda a igreja, todos os que não são judeus, gentios então, de todas as raças, tribos e nações, salvos, que estão aí nessa cidade, morando nessa cidade. Então agora não existe mais judeus e gentios, agora é um povo só, salvos, filhos de Deus. Subtópico 3, finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nesta terra, como está em Hebreus 11, 13. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus, Filipenses 3, 20. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra
cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anela o apóstolo dos gentios, 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:21 e 23. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Então vemos que todos aqueles que viveram no Antigo Testamento e que morreram sem ver Jesus, sem ver o arrebatamento, morreram na esperança, acreditando num futuro glorioso com Deus. Mas não tiveram o privilégio de conhecer Jesus, de estarem com Jesus, como os apóstolos. O apóstolo Paulo escreveu claramente: a nossa cidade está no céu. E ele diz está, não diz vai estar. Está. Quando ele lá esteve, então ele viu a nova Jerusalém, a cidade celestial, o lugar onde nós estaremos. Agora veja que o apóstolo Paulo vivia aqui na terra, mas o tempo todo desejando estar no céu com o Senhor. E ele disse que só não estava lá porque tinha ainda uma tarefa a cumprir, que era pregar o evangelho aos seus conterrâneos, aos judeus. E depois ele teve conhecimento que não era para pregar só aos judeus, mas principalmente aos gentios. Então ele tinha uma tarefa a cumprir, mas a vontade dele é estar com o Senhor. Ele teve lá, ele olhou e viu que maravilha, Então ele ficou com o desejo de estar lá, mas se sacrificou para pregar o evangelho aos que estão na terra, para poder eles também estarem lá para sempre. Então ele diz, o desejo é de estar com Cristo, o maior desejo é esse, mas tem que ficar para pregar o evangelho. Então ele diz que por causa dessa tarefa, ele ainda tem que viver aqui na carne, ou seja, nesse corpo terrestre, mais um pouco de tempo, para depois estar para sempre com o Senhor. Mas o desejo era estar lá. Então nós temos que viver na expectativa. A qualquer momento Jesus chega, acontece o arrebatamento, nós estaremos para sempre com o Senhor nesta nova Jerusalém, essa cidade celestial maravilhosa. Temos que estar ansiosos, aguardando todo o tempo, todo dia. Estamos nessa expectativa. Eu hoje estarei lá na Nova Jerusalém, conhecerei o Senhor, estarei frente a frente, face a face com o Senhor. Então essa deve ser a esperança de todo crente. Conclusão. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Então estaremos olhando sempre, nossa intenção, sempre olhando para cima. O Senhor está vindo nos buscar e nós estaremos para sempre com Ele. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo, sempre estarmos para sempre com o Senhor, sempre na expectativa. É hoje. Jesus vem me buscar e estarei ali para sempre. Glória a Deus, aleluia. Agora não deseje mais a cidade do que o Salvador, Nós esperamos a vinda de Jesus, queremos conhecer Jesus. Se fosse para nós morarmos numa taperazinha, de pau a pique, Aquelas casinhas de barro, palito de barro, com aqueles bambus ali, Ou então pau ali. Estava bom demais, O importante é estar com Jesus. Imagine, além de conhecermos Jesus, estarmos para sempre com Jesus, ainda teremos uma cidade maravilhosa dessa para morarmos. É coisa maravilhosa que nós não merecemos de jeito nenhum. Mas Deus, no seu infinito amor e misericórdia, vai nos conceder estarmos ali para sempre e conhecermos face a face o nosso Deus, conhecemos face a face o nosso Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, vivamos em comunhão com o Espírito Santo. É Ele que nos conduz até ali. Nós vamos orar agora e depois traremos um resumo rápido do trimestre. Se você ouvindo esta palavra, você deseja entregar sua vida para Deus agora, você crê que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças e enfermidades, morreu em nosso lugar, levando todas as maldições, tudo que nos era contrário.
Morreu, levou o juízo de Deus que era para nós, levou sobre ele e morreu, ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas, Senhor, que se chegam a Ti agora, que estão sendo convencidos agora pelo pecado, justiça e juízo. Estão agora se arrependendo, pedindo perdão. Oh, Senhor, toma em Tuas mãos, recebe por filhos. Concede a eles o Espírito Santo. Em breve estaremos com o Senhor na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Oh, Senhor, aqueles que estão doentes, estão enfermos, ajuda-os agora, aumenta a fé deles, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-os. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Receba o seu milagre, recebe a sua cura agora em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos então a um breve resumo aí do trimestre que nós acabamos de estudar. Na lição 1 nós vimos a caminhada com Cristo, compreendendo os 2 caminhos, os 3 companheiros da nossa caminhada. No tópico 2, o novo nascimento, porque precisamos do novo nascimento, a religião não faz nascer de novo. No tópico 3, o novo nascimento e seu processo. No tópico 3, nós vimos o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Vimos aí o Novo Testamento, o tema principal do Novo Testamento, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Na lição 2, nós vimos a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Portas e caminhos. A porta estreita, o caminho apertado, porta larga e caminho espaçoso. Vimos também por que entrar pela porta estreita é difícil. Uma porta aberta, porém difícil, as oportunidades na porta larga são atraentes, as razões das exigências. Vimos também entrando pela porta e pelo caminho do céu. Arrependimento de pecados, confissão de pecados, produzindo frutos de arrependimento. Na lição 3, vimos aí o céu, o destino do cristão. Vimos aí céu, o alvo de todo cristão. Definindo o céu conforme o ensino de Paulo, o alvo do cristão. Depois vimos a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Novo céu e a nova terra, a linda cidade como nossa nova morada. Depois vimos o céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está, as lágrimas cessarão, o céu como repouso eterno. Na lição 4, nós vimos aí como se conduzir na caminhada. Vimos aí o padrão de conduta na caminhada do cristã. Jesus como nosso padrão de conduta, fazendo a vontade de Deus, uma vida cristã bem-sucedida. Depois vimos fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Não andeis como necios, andeis como sábios. Depois vimos vencendo os dias maus, remindo o tempo e a volta do Senhor, os dias são maus. Na lição 5 vimos os inimigos do cristão. Vimos aí o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real, a descrição de Satanás, a identidade do inimigo. Depois vimos o segundo inimigo do cristão, a carne, conceito bíblico de carne, a carne no Novo Testamento, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Depois vimos o terceiro inimigo do cristão, o mundo, perspectivas bíblicas da palavra mundo, 3 níveis de vícios infames, vencendo o mundo. Na lição 6 vimos as nossas armas espirituais. Vimos aí as armas do crente, as armas, as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. As 3 armas espirituais do cristão, a palavra de Deus, a oração, o jejum. Jesus Cristo, nosso maior modelo, vencendo o diabo com a palavra, vivendo em oração, vivendo em jejum. Na lição 7 vimos o perigo da murmuração. A murmuração na Bíblia. O que é murmurar? O comportamento dos murmuradores, o crente murmurador. Depois vimos murmuração, impedimento da primeira geração, a terra prometida. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, a murmuração contra Deus, porque é perigoso murmurar. Depois vimos murmuração, pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. O fim dos israelitas murmuradores, o destino dos murmuradores, os males da murmuração. Na lição 8 vimos confessando e abandonando o pecado. Vimos aí a confissão de pecado, definição, a confissão bíblica de pecado, o símbolo da confissão de pecado. Depois vimos o perigo do pecado não confessado.
os males dos pecados não confessados, as consequências do pecado de Adão e Eva, as consequências do pecado de Davi. Depois vimos confissão de pecado, um caminho de cura e restauração, confessando o pecado a Deus, alcançando cura e restauração. Na lição 9, nós vimos resistindo à tentação no caminho. Vimos aí a tentação e sua esfera humana, conceito bíblico de tentação, duas vias da tentação, tentação, fenômeno humano. Depois vimos o Senhor Jesus e a tentação, a provação do Senhor Jesus, as áreas que Jesus foi tentado, como Jesus venceu a tentação. Depois vimos resistindo à tentação, todos somos tentados, rejeite a tentação, arrependa-se. Na lição 10, nós vimos aí desenvolvendo uma consciência de santidade. Vimos aí a perspectiva bíblica da santificação. Santificação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a santificação exigida pela palavra. Depois vimos a santificação em seus estágios. A realidade da santificação, 3 estágios da santificação, o alvo da santificação. Depois vimos o julgamento do Deus Santo. O Deus Santo, a santidade exigida a todos os crentes. Santidade e justiça de Deus. Na lição 11 vimos a realidade bíblica do inferno. Vimos aí o pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. O ensino do universalismo. O alerta apostólico. Depois vimos como a palavra inferno aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Depois vimos a doutrina bíblica do inferno, o conceito bíblico de inferno, o que ensina a doutrina, o castigo será eterno. Na lição 12 vimos a bendita esperança, a marca do cristão. Então vimos aí, para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo, Deus o autor da nossa esperança. No tópico 2 vimos a perspectiva escatológica da esperança cristã. Vimos aí, a Bíblia focaliza o futuro. A esperança do porvir traz consolo e alegria ao crente. Por que uma doutrina da esperança? Tópico 3, nós vimos aí a esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora. Por que a esperança do crente é melhor? Mantendo firmes a esperança. Na lição 13, a cidade celestial. Vimos aí o paraíso eterno. O que é o paraíso? O que é a cidade eterna? Quando a eternidade começará? Vimos aí o eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. O estado perfeito à luz de Apocalipse 22, de 1 a 5. Tópico 3, nós vimos aí o estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar? Viveremos todos em unidade, finalmente em casa. Então esse foi um breve, bem resumido e rápido aí, estudo sobre o que nós vimos durante esse trimestre. Foi um trimestre maravilhoso, onde aprendemos muito da palavra do Senhor. E próximo trimestre, não se esqueça, estaremos aí estudando essa maravilhosa lição que traz para nós como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E nós vamos ver aí que o nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz e vamos ver as seguintes lições para você aí já aí na expectativa, lendo aí o livro de Ruth, estudando bastante sobre aí Ruth, e estudando o livro de Esther, aí leia também, estude o livro de Neemias, de Esdras. Então não deixe de estudar o livro de Ruth e o livro de Esther. Então estudaremos na lição 2 importantes mulheres na história de um povo, na lição 2 o livro de Ruth, na lição 3 Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, lição 4 o encontro de Ruth com Boaz, lição 5 o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, lição 6 o livro de Esther, lição 7 a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, na lição 8 a resistência de Mardoqueu, lição 9 a conspiração de Amã contra os judeus, na lição 10 o plano de livramento e o papel de Esther, na lição 11 a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, na lição 12 o banquete de Esther, denúncia e livramento, e na lição 13 Esther, a portadora das boas novas. Então, se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco, meu WhatsApp está aí, o telefone 991520454. E eu envio para você toda semana gratuitamente. Então Deus abençoe os irmãos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.